Nossa, entrou um monte de gente aqui. Gente, vou beber meu suquinho de Coca-Cola, olha. É Eduarda. Oi, bom. Oi, Eduarda, tudo bem? Bom dia para quem acabou de acordar. Eduardo, por que você não atende nossas ligações? Oi, Clara, tudo bem, pessoa? Alane, depois ouve o áudio que eu te mandei. Deixa eu ver, cadê o professor? Alanis, Clara Salpec. Duda, por que você não atende a gente? A gente ligou ontem ontem. Olha, ele coisou a tela, gente. Ele coisou a tela. E coisa até. Alane, Dona Clara, Eduarda. Alane, Clara, Bruna, Clara, Eduarda. Lorena, presente. Vamos Presente. lá. A Alane está aí, Ana Clara está aí. Bruna está aí? Meu nome não. Bruna não vai vir. Bruna? A Bruna. Desce ele. A Bruna não tá. Bruna não está. Alane. Eduarda está aí? Sim. A Clara. Eduarda? Hello, pessoas. Deixa eu ver quem mais. Enzo está aí? Sim, tô sim. Gabriel e Gabriela? Tá aqui. O Gabriel está aí? Quem tá me ouvindo? A Gabriela tá. Gabriela tá? Gustavo? Tá aí? Vamos, gente, me ajuda aqui. Qual do Gustavo? Os dois estão aí? Não sei. O professor tá me ouvindo? O professor tá me ouvindo? Ô, Ah, tá. tá aí? Luísa tá aí? Quem mais? A Luísa tá. Matheus? Augusto? Cadê eu nessa chamada? Quem é você? A Grazi. Você. Aqui, ó. Você não tá vendo? Eu sou cega, desculpa. Ainda tá escrito meu nome errado. Ah, Verdade, hein? vou escrever assim, então, ó. Graziele. Nossa. Meu Deus. Como vai a quarentena de vocês, meu povo? Não, gente. Ô, foco. Vamos lá, chamada. A Bruna não chegou ainda? Sim. Bruna tá aí? A Bruna? Não sei. Vamos Gustavo? procurar a Bruna. Gustavo tá aí? O que ele tá fazendo? Gustavo? Gente, A Bruna não tá, não. bom, nas outras aulas eu não vi ninguém. Nossa, o Pedro tá comendo bolacha. É pizza. Ai, ai. Ai, meu Deus. Ah, cadê meu nome? Quem é você? Ó, minha câmera tá parecendo que eu tô com maquiagem, velho. Minha câmera tá Ô, escura. gente, foco, por favor. Vamos lá. O João tá aí? Eu tô aqui. O João tá aí. João não tá, não. João tá não. Quem falou que tá aí? O Theo. Eu não falei, não. Aqui também, professor. Gente, vocês não estão vendo aqui os seus nomes e quem eu marquei? Sim. Então, só fala quem
Eu não marquei ainda. Maria Luísa. Maria Você não Luísa. marcou. Maria Luísa. Quem mais? A Natália. Natália. Quem mais? Elzo. Mas a gente já marcou. Já marcou? Eu sou bem cega, então. É o Pedro Cardoso que tá aí? Não, é o Barros. Mas cadê meu nome? Você não marcou a Sofia. O Zeguinho fez toda a campanha com o pastor Márcio. Sofia tá aí? Eu tô. Ela Sério que eu não marquei o Pedro Barros aqui, mano? Uhum. Muito bom ser na lista. Não, ele me tirou da lista. Ele me odeia. Meu Deus. Colocou meu nome errado. Na televisão, tem programa na rádio. Tem O meu nome tá certinho, tá com H no final. Tem que eu não dei isso. Pronto. Não, e todo mundo tinha. Só isso que tá aqui então. Ana Laura, Luiz, Gustavo Cândido. Gente, essa é a última aula do dia. Não, Vamos lá, ainda tem mais 3. Gente, como são as outras aulas? Não tenho a mínima ideia. Mas eu sei que tem outras português. Professor, É. tem um Gustavo na chamada. Qual, Gustavo? Eu não sei se é o Cândido ou o outro. Não tô vendo aqui. O Cândido é o que arruma treta. O outro é o passivo. Módulo 2. Aqui. Gustavo Lopes. Quem que é esse aí? É o Cândido? Gustavo Cândido Lopes? Bom, vou pôr ali. Bom, vamos lá, gente. Aula 7. É, aula 7. Eu vou... Voltamos no tempo. Isso, a gente vai voltar no tempo. Deixa assim. Não mexe na aula no fim. Nossa, o áudio travou muito. Professor, Oi. tá vivo? Ô, Ele desativou arrumando o umas vídeo, coisas ninguém aqui. pode mostrar. Entendi. Vamos lá. Múltiplos e divisores, gente. A gente vai voltar nas aulas, tá? A gente vai rever todas as aulas que eu passei para vocês lá no YouTube, tá? Todas as aulas que a gente tem em vídeo que eu fiz para vocês, que são os conteúdos novos, a gente vai rever eles, tá? Para tirar todas as suas dúvidas. A gente vai também tentar fazer exercício que vocês pedirem, tá? Se você tem alguma dúvida no livro ou no trabalho, pode falar que eu vou fazer aqui com vocês, eu vou resolver com vocês, tá? Então, como a gente viu essa aula aqui, ela vai ser a primeira aula dos nossos múltiplos e divisores, tá? Foi a primeira aulinha, então, que a gente tem no segundo bimestre. Se quiser acompanhar nós, a gente está lá na página 102, tá? No capítulo 4, ok? Então, vamos lá. Múltiplos e divisores. Múltiplos, gente. Múltiplos e divisores. Era a primeira questão que vocês tinham no trabalho, tá? Tinha gente que veio me perguntar a dúvida como é que fazia múltiplos e divisores, tá? Então, prestem atenção como é que faz. Os múltiplos, eles são basicamente a tabuada do seu número, tudo bem? Começando multiplicando com o zero. Então, a gente tem aqui, ó, casos múltiplos de 6, é simplesmente você fazer
6 vezes 0, 6 vezes 1, vezes 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Você vai fazer isso para sempre, bem? Só que, um problema, no exercício, ele vai estar falando para você até qual múltiplo você tem que ir. No caso aqui eu não coloquei, então por isso coloquei 3 pontinhos, quer dizer que isso continua. Agora, se eu tivesse pedido para vocês os 5 primeiros múltiplos, você ia fazer simplesmente 5 primeiros. No caso aqui, ó, a gente tem o 0 o primeiro, depois o segundo é o 6, depois o terceiro, o quarto e o quinto. Então, quando você chegasse aqui, o número 24, que seria o quinto primeiro múltiplo do 6, você pararia aqui. Você fecharia o seu colchetes aqui e acabou. Esse aqui seria os seus múltiplos de 6, tá? Tudo bem? Então, isso aqui é os múltiplos, gente. É simplesmente a tabuada do número, tá? Alguma dúvida? Não. Não? Não. Vamos lá. Vamos para os divisores. Os divisores, aí já tem que pensar agora, como o próprio nome diz, em divisão. Você vê quais números você consegue dividir o número que você está buscando os divisores. No caso aqui, a gente tem os divisores de 18 que eu quero descobrir. Então, eu simplesmente vou pegar o número 18 e vou fazer divisões com ele. Tá? Então, como é que vai fazer isso? Eu vou começar dividindo com o número 1. Por que eu vou começar dividindo com o número 1 e não com o 0? Porque você não pode realizar divisões com o 0, tá? É impossível realizar divisão com o 0, ok? Não pode. Então, a gente sempre vai começar com o número 1, dividindo por 1. Aí o que acontece? Quando eu fizer essa divisão aqui por 1, o resultado que eu vou obter vai ser o próprio número, né? E aqui a gente consegue fazer uma análise muito interessante. Quando você divide o número, né, para achar o divisor, você vai ter o seguinte. Você vai ter o dividendo, divisor, e o resultado, que é o quociente, certo? O que acontece? O divisor e o quociente aqui serão os seus resultados. Esses aqui é que vão ser os seus divisores, ok? Sempre quando você for dividir um número e o resultado deu exato, aí a gente vai ter, então, no caso, o número 1 e 18 vão ser partes do meu divisor, ó, como está marcado aqui. Agora, vamos para o próximo. Vamos para o número 2. Dividir por 2. Deu o resultado exato? Deu. Então, esses dois números aqui, o 2 e o 9, vão ser os divisores. Então, está aqui o 2, está aqui o 9. Tudo bem? Então, os divisores é isso. Você vai fazendo divisões até você achar um resultado que vai repetir. Como assim vai repetir? Vamos continuar a conta aqui com o 18. Olha só. 18 dividido por 3 dá 6. Então, 3, 6, vamos fazer parte do seu divisor. Aí, a gente vai e continua as contas, ó. Dividir por 4, mas deu vírgula o seu resultado, vai sobrar um resto. Então, isso não vai fazer parte dos meus divisores. Mesma coisa para o 5. Faço divisão por 5, deu vírgula, não deu exato. Então, isso também não vai fazer parte dos seus divisores. Agora, olha só. Fiz a divisão por 6. 6 deu 3. Olha só esse resultado, 6 e 3. Eu já tive esse resultado 6 e 3 aqui antes, ó. Tá vendo? 6 e 3, 6 e 3. Como aí repetiu os resultados, né? Podemos assim dizer, entre aspas, repetiu, mas é basicamente os mesmos, né? 3 e 6 ou 6 e 3. O que acontece quando chega a esse tipo de situação? Acontece que você chegou no seu limite. Você não precisa continuar fazendo divisões, como fazer divisão por 7, por 8, por 9 e assim por diante. Não. Quando você chega numa parte que você está fazendo lá os divisores
e você chega nesse tipo de situação em que você já achou o mesmo resultado, né, você pode parar. E aí, com isso, você tem todos os seus divisores, todos os seus resultados. Bom? Deu para entender, gente, a parte dos divisores? Sim. Sim? Sim. Deu. Alguém ficou com dúvida nessa parte aqui ainda? Não. Não? Não. Certeza? Bom, então vamos continuar. Aí a gente tem aqui, ó, essa parte que é importantíssima, tá? Os critérios de divisibilidade. Isso aqui é importante para vocês entenderem e saber as regrinhas do que acontece aqui para o seu futuro, tá, gente? Divisão é uma coisa muito que as pessoas, hoje em dia, né, elas têm dificuldade. Se você consegue entender essa parte dos critérios de divisibilidade, né, você consegue identificar por quais números o seu resultado, né, o seu valor que você quer dividir, divide. Então, no caso, aqui a gente vai estudar esses critérios aqui, né, essas divisibilidades, certo? Cada uma delas vai ter uma regra. Vamos lá. A primeira, dividir por 2. Como a gente vai ver que um número é divisível por 2? É simplesmente ver se o seu número é par. Se o seu número for par, aí a gente consegue dividir ele por 2. Sempre vai dar certo isso, ok? Se você não sabe o que é um número par, número par, gente, ele vai ser um número que vai terminar 0, 2, 4, 6 ou 8, ok? Se o seu primeiro número aqui, ó, primeiro algarismo, né? Teve gente também confundindo algarismo, que eu vou explicar aqui nessa parte também, ó. Algarismos. O que é um algarismo? Simplesmente um número. No caso aqui, ó, o 0 está representando um algarismo. Se eu pego aqui esse número aqui, ó, 5.040. 5.040 representa um número com 4 algarismos. Agora, se você pega e escreve o seguinte, ó. Eu escrevo 0,30 ou 0,38. Isso aqui é um número de 3 algarismos? Não. Tá? Isso aqui é um número de 2 algarismos. Isso aqui é 38. O 0 aqui na frente não faz diferença nenhuma para ele ser 38 ou não. Tá? Para ser um número de 3 algarismos daí, eu tenho que colocar um número que não seja 0. Tá? Teve gente me fazendo coisa errada no trabalho, colocando aqui na frente 0 e depois alguma coisa. Tá errado, tá, gente? Então, o que você tem que fazer? O 0, quando ele está à sua frente do número, ele não representa a quantidade de algarismo, tá? Você tem que colocar o valor, tá? Senão, não vai representar o número de 3 algarismos. Tudo bem? Então, no caso, esse daí. Bom, voltando aqui, então. A gente tinha, então, 5.040. Como termina em 0, é par, divide por 2. Esse aqui termina em 7, então ele é ímpar, não vai ser par. Ele não é divisível por 2. Tudo bem? Quando a gente fizer essas continhas aqui de divisão, e você vê que ele não vai dar exato, quer dizer que ele não vai ser divisível, né? Ele não vai ter uma divisibilidade por esse número, tá? Bem, 3. Divisibilidade por 3. O que acontece? O número vai ser dividido por 3 quando a gente somar os algarismos, tá? E ele é um número múltiplo de 3. Se a gente tem aqui, ó, 240. Vamos somar os seus algarismos. Quais são os algarismos do 240? É o 2, o 4 e é o 0. Se você soma eles, aqui vai dar 6. 6, ele é múltiplo de 3, não é? Se a gente faz lá a tabelinha dos múltiplos, o 6 vai estar lá. Tudo bem? Então, quando isso acontecer, ele vai ser divisível por 3. Tá? Esse outro exemplo, mesma coisa. Somei. Deu 12. Como deu 12, então quer dizer que vai ser também divisível por 3. Porque 12, ele é múltiplo de 3, tá? Faz os múltiplos de 3, o 12 vai estar lá também. Agora,
716 e 7.265 não vai ser múltiplo de 3, né? Por quê? Ele não vai ser divisível por 3. O que acontece? Se você somar, vai dar 14, vai dar 20, tá? Vou somar, ó. 6 com 1 é 7, com 7, 14. 5 com 6 é 11, com 7, 18, 19, 20, tá? Esses números não vão ser divisíveis por 3. Então, a regrinha é basicamente fazer essa soma com os números, bom? Então, simplesmente isso. Agora por 4. Olha só o critério do 4, divisibilidade por 4. A gente tem o seguinte. A regra é que os dois últimos algarismos tem que ser ou 00, tem que ser esse valor, 00, ou os dois últimos números tem que ser múltiplos do 4, tá? Tem que estar lá a tabuadinha dos múltiplos do 4, tá bom? Então, no caso aqui, a gente tem 800 dividido por 4, tá certo? 4.116 é divisível por 4. Por quê? 16 está, sim, na sua tabuada do 4, né? Ele é múltiplo do 4. Então, isso aqui é basicamente a mesma regra do 3, só que a gente não tem que fazer soma. A gente simplesmente tem que olhar para os dois últimos números e ver se ele vai ser múltiplo do 4. Tá? Então, o 24 também é? Também é. Dá para dividir ele por 4. Agora, 50 não vai ser múltiplo de 4, tá? A gente não consegue fazer essa divisão aqui com 50 por 4. Então, o número inteiro aqui, no caso, 3.850, não vai ser divisível por 4. Tá? A regra é terminar em 00 ou terminar com os dois últimos algarismos tendo múltiplo de 4. Tudo bem? Então, esse é o critério de divisão por 4. Vamos para o próximo. Divisibilidade por 5 e por 10. O que acontece? Essas regrinhas aqui também vai levar em conta os últimos números, né? Os últimos algarismos. No caso, o 5 sempre vai ser divisível, né, por 5 quando terminar em 0 ou 5. Só isso. Terminou em 0 ou 5, pronto. Divisível por 5. Agora, por 10, só vai ser quando ele terminar em 0. Tá? Aí, se terminou em 0, vai ser divisível por 10. Ok? E também, no caso, como é 0, vai ser divisível por 5 também. Certo? E como ele é par, olha só, várias divisibilidades. Vai ser divisível por 2 também. Certo? Olha o que acontece. Essa aqui é uma das regras mais simples. Só olhar para o último número, é 5. Ou é 0, né? Ou, no caso, for 0, vai ser 10. E, se não for isso, ele não vai ser divisível, né? Aqui no caso a gente tem um exemplo que não são, ou termina em 7, termina em 6. Não vai ser divisível por nenhum dos dois, nesse caso, né? O 5 e o 10. Tá? Bom, vamos agora para a do 6, tá? Essa divisibilidade do 6, aí ela vai ser uma regra que vai envolver duas, né? O 6, ele não tem uma regra especial para ele. Ele pega a regra de outros números, né? No caso, o número 2 e o 3. O 6, ele vai precisar ser compatível, né? Ele vai ser divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, a gente tem as duas regrinhas lá, o 2 e por 3 sendo válidas por meu número, no caso aqui, 312, se ele for válido para ser dividido por 2 e 3 ao mesmo tempo, aí sim ele vai ser divisível por 6. Então, olha só, no caso dos nossos exemplos, né? 312, ele é divisível por 6. Por quê? É par, divisível por 2. E a soma desses algarismos aqui, 312,
vai ser 6. Tá? A gente tem 2 com 3, com 3, 6. Perfeito. Divisível por 2, divisível por 3. Logo, ele também vai ser divisível por 6. Tá? Essa é a regrinha do 6. Tem que valer para o 2 e tem que valer 3. Tá? Se acontece um e não acontece para o outro, já descarta. Tá? Tem que acontecer para os dois ao mesmo tempo. Como no caso aqui, na últimas aqui, ó. Esse aqui é divisível por 3, porque a soma dá certo. Mas não é par, termina em 5. Então, já descarta. Não é divisível por 6. Ok? Bem simples a do 6, então. São as regras que nós já tínhamos visto antes. Por 8 agora. A do 8, ele é extremamente parecida com a regra do 4. Só que agora, a gente vai acrescentar um algarismo mais. Como no 4 a gente estava olhando simplesmente para os 2 últimos algarismos, no caso do 8, a gente vai ver, ó, os 3 últimos algarismos, certo? Então ele tem que terminar com os 3 zeros, né, no caso, terminar em 3 zeros, ou ele tem que terminar com os 3 últimos algarismos sendo divisível por 8, tá? Essa questão aqui, de olhar para os 3 últimos algarismos ser divisível por 8, ela não é fácil assim de enxergar, tá? A gente não consegue observar assim tão facilmente. No caso aqui, a gente tem que saber que 104 é divisível por 8, mas muitas pessoas não vão conseguir enxergar isso. O que você pode fazer então? Qual que é a estratégia? É você simplesmente fazer a divisão com esses números aqui, com esses 3 números, em vez de você fazer a divisão com um número inteiro, né, com esses 56 mil. Você faz somente a continha com 104. Se você conseguir realizar a divisão por 8, com o número 104, aí quer dizer que o número inteiro aí em si vai ser divisível por 8. Tá? Então, esse aqui que vai requerir um pouco mais de trabalho de vocês, né? Vai ter que mostrar mais umas continhas até você conseguir resolver. A divisibilidade do 9 agora, ela também vai ser extremamente parecida, mas agora com a do 3, tá? O 9 vai ser basicamente a regra do 3, só que a soma dos algarismos tem que ser uma soma que vai ser múltiplo do 9. Então, se a gente tem lá 2, o 3, o 4, se eu somar, o 9. Ó, perfeito. Está tabuado do 9, então ele é múltiplo. Outra coisa para os outros, ó. 8, 6 e 4. Se eu somar, dá 18. Isso também está na do 9. Agora, se a gente pega o 240 ele vai dar 6. 6. Esse valor ele vai ser simplesmente múltiplo do 3. Ele não vai ser múltiplo do 9. Então, a gente não vai ser divisível por 9 esse número aqui. A gente vai descartar ele como sendo divisível por 9. Tá bom? Então, exatamente a regra do 3, só que agora, para o 9, a gente vai então usar o mesmo critério do 3, só que agora em relação para o 9. Tudo bem? Bom, gente, essa então foi aquela nossa primeira aula então dos múltiplos e divisores. Ainda sobrou alguma dúvida? Vocês querem falar alguma coisa, alguma questão, algum exercício que você não entendeu? Gente? Oi. Oi. Tem uma dúvida nessa aula? Oi. Não? Chegou mais gente aqui para eu dar presença? Acho que saiu mais gente. É. Deixa eu ver, eu tô vendo Pedro Lucas. Ixi, quem é Pedro Lucas? É o Cardoso ou é o Negrão? Não sei. O Murilo tá aí. O Murilo tá aqui. Negrão. Quem mais?
Gustavo chegou? Gente, tem que dar presença. Gustavo não. Matheus Hidalgo tá aí? Pedro Lucas, acho que é o Pedro Negrão. É o Pedro Negrão, então. Luiz? Tô aqui. Ana Laura? Luiz tá aí? Sim. Ana Professor, Laura eu fiz veio? uma seta sem querer lá. Ana Laura, não. Ai, ai. Então, acho que é só isso. Então, Gustavo, João, Bruna, Maria Eduarda, Matheus Hidalgo, Pedro Cardoso e Ana Laura faltaram, né? Sim. Professor, eu tô aqui. Quem é você? O Matheus Hidalgo não faltou, não. Eu não sei. Ó, o Matheus Hidalgo falou que tá presente ali no chat. É, ele também Ah, ele falou. tá aí? O Matheus Hidalgo tá aqui. A Laura tá aí, eu acho que eu escutei o nome dela, né? Ana Laura não tá. É, quem foi que gritou então? Bruna. A Bruna tá aí? Você não batia? Eu tô conversando com o professor. Ah, tá, né? Como eu tô mostrando a tela pra vocês, eu não consigo ver o chat. Ele disse que tá sem áudio, Matheus. Ah, tô vendo. Quem faltou então? Só o Pedro Cardoso, então a Ana Laura, a Maria Eduarda, João Gustavo, certo? Sim. Ai, ai. Bom, fizemos então a nossa primeira aula de revisão, certo? Gente, se vocês tiverem dúvida, tá? Vocês podem trazer aqui para nós, que eu resolvo para vocês o exercício, tá? Exercício do livro e exercício de tarefa também, tá? Do trabalho. Eu resolvo com vocês, ok? Bom, essa então foi a nossa primeira aula. Amanhã a gente tem aula de novo, tá? Conseguiram receber lá no site? Eu coloquei lá todas as aulas que a gente vai ter do segundo bimestre. Não sei se vocês viram. Eu vi. Eu Tá achei. bem. Então, ó, que tá mostrando todas as aulas que vocês vão ter. Sexto ano, olha lá. E aqui tem os horários também, tá? Então não se percam, ok? Muito bem, muito bem. Hoje vai ter aula? Oi? Vai ter tarefa? Você quer que eu te dê tarefa? Não! Não. Eu tô perguntando. Bom, ó, deixa eu explicar para vocês então, ó, o que acontece. Como a gente começou agora essa parte aqui do Zoom, eu pensei em simplesmente revisar o conteúdo com vocês, que já foi passado, certo, lá no YouTube, e muita gente ainda veio me ver dúvidas, né, veio perguntar pra gente como é que faz as coisas, e eu acho melhor tirar todas essas dúvidas com vocês, né, meio que dar essa aula de novo, né, essas aulas de novo, tá? Então, como eu vou dar essas aulas de novo, vocês podem ver os exercícios, né, que eu já dei para vocês, se vocês fizeram certo, né, se dá uma revisão e tentar fazer de novo eles. Eu vou ver se eu tenho que preparar ainda os novos trabalhos, né, porque, como vocês sabem, né, a gente tem 2 trabalhos, né, já vamos aproveitar. Ô, Ana Clara. Ana Clara tá aí? Tô aqui. Ó, eu não recebi o seu segundo trabalho, tá? Ah, tá, vou mandar. Eu não recebi o segundo trabalho da Clara também. Não recebi o trabalho do Gabriel, nenhum dos dois. A Maria Eduarda. Maria Luísa não recebeu o segundo. Tá? Eu vou mandar. Professor, o Gabriel é autista.
O meu é assim, tipo... Verdade. Matheus Augusto, não recebi o trabalho do Matheus Augusto. Matheus, envia para mim, por favor. Professor, Eu Oi. vou estar enviando o meu também, eu tá, tava fazendo professor? trabalho, a impressora saiu sem alguma letra ou sem alguma palavra, então eu ainda não fiz. Ó, Uma página só. Pedro Cardoso eu também não recebi. O Theo eu também não recebi o trabalho. Dana Laura eu Professor, também você não tá recebi. esquecendo de colocar meu nome nas coisas. Tá? Tem que colocar. Envia de novo. Tá? Professor. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é o trabalho do primeiro bimestre ainda. Tá? Então tem que mandar para mim, tá? Porque eu tenho que Professor, Oi. O segundo da minha bimestre nova tá no site? Segundo bimestre já está no site do primeiro trabalho. Ó. Eu já enviei o primeiro trabalho para vocês. Alguns já me enviaram o trabalho feito já. Ó. Tá, eu vou ver se eu vou mandar. Ó, deixa eu ver se eu consigo abrir o trabalho aqui para vocês verem. Ó. Segundo trabalho, esse aqui, ó. Quer dizer, o trabalho de segundo bimestre. Né? É esse aqui, ó. Aí o trabalho de segundo bimestre, ó. Tá vendo? Esse aqui é o trabalho de segundo Ah, eu bimestre. vou pedir pra imprimir. Sim. Tá? Tá. Mas lembrando, tem gente que não me enviou o trabalho do primeiro bimestre ainda, tá? Tá bom? Não enviaram o primeiro bimestre ainda pra mim. Aqui, ó. Dá uma olhada pelo aqui, e-mail ó. da escola? É, pode ser no e-mail da escola que eles encaminham pra mim, mas tem que colocar seu nome, né? Nome do professor. Tá? Bom, gente, foi isso a nossa aula. Então, até mais. Se preparem pra próxima, hein? Ah, professor, vai pôr muita coisa no quadro, hein? Tchau. Tchau. Tchau.